Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula na nossa disciplina de geoprocessamento. A gente acabou de terminar o processamento dos dados no programinha Topograph, onde a gente gerou uma tabela com as coordenadas dos pontos, né? Então aqui a gente tem as coordenadas nessa ordem: número do ponto, coordenada x ou este, coordenada y norte, coordenada z, altitude, e a descrição do ponto: muro, árvore, quadra, poste, e assim por diante. Então a gente vai agora inserir esses dados no AutoCAD Civil 3D para começar a fazer a nossa prancha lá, o nosso desenho lá, né? E fazer as superfícies e fazer as nossas curvas de nível. Então vou abrir aqui o Civil 3D, o meu já está aberto, que eu já estava mexendo, certo? Vou criar um novo arquivo. Se você for iniciar o programa, ele já vai começar nessa telinha do arquivo novo, né? Até aqui, ok. O que é que eu vou fazer para inserir os meus pontos? Eu vou aqui no menu Insert e vou aqui na opção Points from File, ou seja, pontos a partir de arquivo. Aqui ele tem Import Points, né? Importar os pontos. Vou selecionar aqui a opção Adicionar. O meu está lá na área de trabalho, pontos 3 foi o nome do arquivo que eu salvei. Então, vou abrir esse arquivo. O arquivo está numa certa ordem, né? Nome do ponto, x, y, z. Aqui eu tenho várias ordens possíveis. Por que eu deixei naquela ordem? Porque já tem uma ordem aqui, ó, PENZD, ou seja, ponto, x, y, z, descrição. E já aparece uma prévia do que vai ficar no arquivo. Aí eu já escolhi o meu formato, aqui aparece a prévia, e eu posso ou não incluir esses pontos em um grupo de pontos. Para que isso é útil? Quando eu estou trabalhando com vários arquivos, eu posso separar esses pontos em grupos, para trabalhar com eles separadamente. No momento eu não vou usar, porque a gente só tem um conjunto de pontos. E aí eu dou OK. Aparentemente nada aconteceu, né? Mas por quê? Porque os pontos eles estão longe da minha tela. Vou dar um zoom extends e aqui estão os meus pontinhos. Semelhante ao que apareceu lá no Topograph, né? Cadê as nossas coordenadas? Naquele esqueminha que estava lá. Então agora no Civil 3D a gente tem uns pontos. Com a vantagem que aqui é mais fácil da gente trabalhar, é mais fácil de usar, achar vídeos tutoriais, né, para ajudar a gente a criar os nossos projetos. Então aqui está só o xizinho dos pontos, né? Eu vou fazer duas coisas para melhorar a visualização desses pontos. Primeiro, eles estão muito grandes. E segundo, não tem informação nenhuma indicando o que é o que, né? Então aqui na abinha Tool Space, isso daqui são as ferramentas do Civil 3D. Essa aba, geralmente, ela já está aqui aparecendo. Eu ativei uma funçãozinha aqui, que é o Auto Hide, que é para esconder, e ela só aparece quando eu coloco o mouse em cima. Só ocupa menos espaço na tela, né? Aqui eu tenho, ó, os grupos de pontos, vou ampliar, e eu tenho todos os pontos. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso ir nas propriedades desses pontos. E aqui eu tenho, ó, estilos. O estilo do ponto, que basicamente é o símbolo dele, está no estilo básico. Eu tenho vários outros estilos. Ó. Posso botar aplicar aqui, ele vai para outro estilo. Então eu posso diferenciar também os meus grupos de pontos através desses estilos. No estilo básico, que é o xizinho, eu posso diminuir o tamanho desse x. Você vê que ele fica muito poluído, né? Então eu vou aqui, ó, editar, né? Ajustar o estilo. E dentro aqui do ajuste do estilo, eu posso selecionar quais são os símbolos, ó, né? Os símbolos básicos que existem. E aqui eu vou colocar o tamanho dele. Eu coloco geralmente 0.5. Quando eu aplicar, ele vai diminuir de tamanho aqui, ó. Quando eu der aplicar, ele vai diminuir de tamanho lá no mapa, né? Então diminuíram os pontos, fica mais fácil de eu clicar neles, certo? Dependendo da escala do projeto que você estiver fazendo, é melhor esses pontos maiores ou menores, de quanto eles estão longe, né? Você vai aprendendo a ajustar isso. E aqui, pessoal, é o Point Label Style. Label é o rótulo. Rótulo é o que aparece no ponto. Não tem nenhum, né? O que é que eu quero de informação? Eu tenho alguns estilos aqui disponíveis. Número do ponto, point number, que é o hashtag. Número do ponto e descrição. É legal? É legal, porque aí aparece a descrição do ponto. Aqui tem só a elevação do ponto, não aparece a descrição. Eu sempre gosto de colocar a descrição,
Porque eu sei se um ponto é árvore, ou é quadro, ou é muro, bloco. Então eu geralmente coloco a descrição com mais alguma coisa. Muitas vezes eu coloco isso aqui, ó, descrição e elevação, porque eu já sei se um ponto está mais alto do que o outro só de olhar para ele. Eu gosto desse estilo aqui. E se eu aplicar esse estilo, você vai ver que a letra ela vai estar grande, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no tamanho do símbolo, vou fazer com o tamanho das letras. Então quando eu clicar aqui para editar, eu vou ter, ó, essa telinha. Essa tela, ó, tem o nome do componente, tem a descrição e tem a elevação. Eu tenho que mudar o tamanho da letra nos dois, que eu posso ter tamanho diferente, né? Então na descrição aqui, ó, a altura do texto, 0,5. O Civil 3D ele é cheio desses menuzinhos para você configurar, ele é todo configurável, né? Todos os símbolos, tamanhos, posição das legendas, tudo isso no Civil 3D é editável. No começo parece muito ruim, né? E difícil você trabalhar com esses menus, mas eles são muito parecidos, então você acaba intuitivamente descobrindo como é que se edita outras coisas no programa. Então aqui 0,5, quando eu der um Enter ou um Tab, ele vai diminuir já o tamanho da descrição, e quando eu der a elevação, vou colocar 0,5 também, né? Ele vai diminuir o tamanho. Esse tamanho do X aqui, ele não está o que vai ficar lá, certo? Quando eu der aplicar, ó, ficou bem mais fácil, dar um OK. Bem mais fácil de eu visualizar meus pontos, né? A partir daqui você vai incrementar o seu desenho, assim como a gente já viu no AutoCAD. Eu vou criar camadas, aqui na aba Home, eu vou criar camadas, camada para o muro, por exemplo, né? Eu gosto de criar sempre com um número na frente, que é para elas ficarem organizadas juntas, em ordem alfabética. Então, muro, aí eu posso colocar, sei lá, o muro de azul. Aí outra coisa que a gente tem dentro do desenho, blocos. Eu posso colocar o bloco de azul claro. O que eu tenho mais? Árvores. Eu posso colocar as árvores de verde. Eu vou ter também cotas. Cotas, geralmente eu boto de amarelo, mas isso é o que eu sou acostumado a usar, né? Eu vou ter textos. Os textos, geralmente eu coloco de roxo. E assim, pessoal, vocês vão colocando, né? Vocês vão criando camada à medida que vocês vão precisando. Não é obrigado a criar todas agora, certo? E aí você vai começar a ligar os seus pontinhos, tá? Vou colocar aqui na minha camada muro, por exemplo, e vou criar uma polyline. Aqui do meu muro, né? Tem um muro por aqui. Deve ter um muro por aqui, né? Ou deveria ter, ó. Tá faltando um pedacinho do muro aqui, né? Para poder a gente fazer o resto do terreno, né? Que a gente não fez ele completo. Então aqui eu tenho... Esse aqui é um bloco. É, bloco. Então eu acredito que esse terreno aqui seja próximo ao muro, né? Mas não tenho certeza. Então eu vou colocar uma linha para baixo só para indicar que o muro continua para lá, né? Porque lá no nosso terreno... O formato dele é assim, né? Esse murinho vem para cá e desce. Essa parte do IF a gente não mediu, a gente só fez levantamento até aqui, né? Então essa parte a gente vai fazer uma gambiarra. Até aí, pessoal, vocês sabem fazer, que é criar linhas, fazer rachuras, textos e tal. O que é que eu quero focar aqui? São as funções do próprio Civil 3D. Isso que eu estou fazendo aqui é desenho. Era bom saber onde é que está o outro muro, né? Esse veio. E aí vai a linha para cá que a gente não mediu, né? É isso mesmo, né? Eu acho que a linha do plano ele tudo bem. Eu acho que era o bloco, a gente botou tudo no muro. É esse daqui? Então ele vai... Então veio para cá, né? Vai ser um negócio mais ou menos assim. Ok, feito isso, a gente vai começar a trabalhar as superfícies e as propriedades geométricas dos pontos, porque senão a gente fazia isso no AutoCAD. Né? Então o que é que eu vou fazer primeiramente? Criar uma superfície utilizando esses pontos. Então a gente vai aqui em superfícies, ó, vou clicar com o botão direito, criar uma superfície. Aqui onde tem um nome, ele vem uma característica padrão que ele bota surface, que é superfície, e isso daqui quer dizer, ó, next counter.
isso daqui, ele vai colocar um número. Vai criar superfície 1. A próxima que você criar, ele vai botar 2. Eu posso colocar aqui IFCE. Eu posso colocar o nome que eu quiser, né? E aí aqui são os tipos de superfície. A nossa é essa TIM, que é usada a partir de pontos. Aqui é o estilo dela. A gente pode modificar esse estilo posteriormente, né? Eu sempre deixo esse e depois eu modifico de acordo com a minha necessidade. Aqui ele vai colocar curvas de nível a cada 2 e a cada 10 metros. Mas eu posso editar isso depois. Ok. Eu criei a superfície. Por que não aconteceu nada? Porque eu não disse quais pontos fazem parte dessa superfície. Então eu vou lá na superfície, abro, agora eu já tenho uma. Vou abrir de novo e vou em definições. Eu vou definir o que é que compõe essa minha superfície. Aqui eu tenho limites, que podem ser internos ou externos. Eu tenho linhas de quebra, que é onde a superfície não vai passar, como por exemplo um bloco. Eu posso configurar isso. Para ela não fazer parte, o bloco não fazer parte da superfície. Curvas de nível, objetos. Aí eu posso adicionar pontos a essa superfície através de arquivos, que aí a gente vai escolher de novo o arquivozinho do bloco de notas, ou eu posso escolher grupos de pontos, que é melhor porque eu posso ter editado esses pontos aqui. Eu vi algum ponto que está errado, algum ponto que veio com a cota errada e tal, modifiquei, esses pontos aqui não estão mais lá no nosso arquivo. Então é melhor inserir grupo de ponto. Então eu vou adicionar e a gente por enquanto só tem esse grupo, né? Ok. Agora vai acontecer alguma coisa. Ou então não tem nenhuma curva de nível, né? Ó, agora apareceu. O que é que aconteceu aqui? Esse esbocinho aqui já são algumas curvas de nível que aparecem. E esse verdinho são os limites. Geralmente esse limite da minha superfície vai pelos pontos mais externos, né? Ó. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Ele cria a partir dos pontos mais externos. Aí, ok, eu criei minha superfície. Como é que ela é criada? Como é que é criado o modelo 3D do terreno? Se eu clicar em qualquer parte que faça parte da superfície, o limite ou as curvas, abre um outro menu aqui em cima que é o de edição. Eu posso editar a minha superfície, adicionar linhas, deletar pontos, adicionar pontos. E posso mudar os estilos. Vou aqui em propriedades, parecido com aquele outro menu. E aqui tem o meu estilo, de 2 e 10 metros, eu posso colocar a cada 1 e 5. Se eu aplicar, vai modificar as linhas internas. Ó. Opa, modificou, apareceu mais curva de nível, né? Tem outros estilos. Estilos onde aparece a elevação colorida. Partes mais altas são azuis e partes mais baixas são vermelhas. Normalmente a gente está acostumado com o contrário, né? As cores mais quentes ficam mais altas e mais frias representam geralmente a água, níveis mais baixos. Eu não sei mudar isso no Civil 3D, inverter as cores aqui do arco-íris, mas ele já mostra aqui como é a minha elevação e eu posso editar como é que isso aparece. Né? Então vou deixar por enquanto. Não, vamos deixar aqui no Elevation. Eu vou deixar aqui no Elevation Bending, que ele mostra a elevação, mas eu vou editar para essa elevação não aparecer aqui na visualização 2D. Aqui eu edito. Né? Tudo que eu quiser eu edito aqui. Ó. Aí, por exemplo, display é o que aparece. No plano eu tenho duas funções aqui, ó, o plano e o model. Né? O model é quando você está visualizando 3D e o plano quando está plano. Aqui eu posso, ó, tá aparecendo as elevações. Eu vou tirar as elevações, porque elas ocupam, né, o meu desenho todo. E eu vou mandar aparecer, ó, vou aplicar aqui, aí ele vai sair. Vou lá editar de novo e vou mandar aparecer os triângulos. Pessoal, o que são os triângulos? É a triangulação que foi usada para calcular a superfície. Porque ele vai ligar ponto com ponto e vai ver o que é que tem no caminho. Se é uma subida, se é uma descida. E assim ele vai criando, eu vou segurar aqui com o Shift e clicar com a bolinha do mouse, do scroll. Quando eu arrastar, ele vai fazer a minha visualização 3D. Né? Essa visualização 3D, eu posso exagerar a escala vertical para ela ficar mais exagerada, né? Mais elevada. Eu posso bem aqui em cima, porque não está aparecendo os botões, mas eu tenho aqui o estilo de visualização. O wireframe é só as linhas. Eu tenho aqui o estilo conceitual, por exemplo, onde ele vai preencher a minha superfície. Então ela começa a aparecer uma superfíciezinha em 3D aqui. Ó. Aqui tem uma subida. Tal. Quando eu alio isso à minha
ao colorido, né? No Model, eu vou mandar aparecer as elevações. E tem que tirar os triângulos. Só que para aparecer a elevação, eu tenho que ir aqui em Análise, Elevação, e aqui eu tenho que colocar 3D, que ela vai aparecer no tridimensional. Então, o que eu fiz? Eu selecionei a elevação, tirei os triângulos, porque ele atrapalha um pouquinho na vista. Fui aqui na Análise, e nos Elevations eu coloquei em 3D. Aqui onde está o arco-íris, eu posso colocar só tons de azul, de verde, de vermelho. E aí, quanto mais claro, mais alto, né? E aqui a quantidade de cores que eu tenho nesse meu arco-íris. Eu posso botar 20 cores, eu posso botar 100 cores. Aí ele vai colorir com mais tons de colorido, né? Ó, como fica mais, ele começa a ficar mais bonitinho, né? Ó, quanto mais cores eu uso, ó, mais legal ele vai ficando. Então você vai ver que aqui tem alguma coisa bem alta, né? Aí aqui eu tenho umas partes altas do terreno. Eu vou voltar para a visualização 2D, para a gente saber o que é o que aqui, né? Aqui desse lado, ó, é o limite do bloco, né? Onde a gente estacionou a primeira vez. Então aqui deve ter uma descida, né? Essa parte aqui é mais baixa do que essa. Quando eu ligo aqui o 3D, vou afastar só um pouquinho. Ó, ele aparece aqui, ó, a parte mais alta, né? E a parte mais baixa. Um jeito legal de você visualizar é você mandar aparecer as curvas de nível. Como é que eu faço isso? Tudo, eu clico aqui na superfície, vou lá na edição, ou do estilo, vai direto lá para o estilo, né? Ou então você vai aqui, ó, propriedades, e aqui você manda editar o estilo. Aí eu posso, ó, contour são as curvas de nível. Vou lá nas curvas de nível. Aí tem uma opçãozinha aqui que é intervalos das curvas de nível. Ela tá a cada 2 e a cada 10. Pessoal, eu vou botar a cada 10 centímetros, 0.1. E ele automaticamente coloca 5 vezes, né? Eu vou colocar a cada 1 metro. Então vai aparecer curva de nível a cada 10 centímetros e a cada 1 metro. Certo? E lá no display eu posso modificar a cor delas. Então, ó, eu vou mandar elas aparecerem. E vou dizer o seguinte, as menores curvas de nível, que são de 10 em 10 centímetros, eu vou colocar de azul escuro. Certo? E as curvas mais de 1 em 1 metro, eu vou botar de azul claro. Quando eu der OK e aplicar isso daqui, vão aparecer as minhas curvas. O que é isso daqui? Deixa eu tirar os triângulos para poder eles não atrapalharem a nossa vista. Display, tirar aqui os triângulos. Ó, isso aqui são as nossas curvas de nível. Ó como fica mais legal de visualizar, né? Eu consigo ver que isso aqui é uma subida, que tem um talude aqui, ó. O prédio é mais elevado, essa aqui é a região do prédio, né? Ó. Tá? Aqui eu tenho outra questão, ó, que é aquele morrinho de terra que vocês mediram, né? Ele está mais alto. E aí o que acontece? Esse morrinho de terra, ele tem essa extensão todinha aqui? Tem não, né? Então, a gente pode quebrar essa extensão através da edição daqueles triângulos. Deixa eu aparecer de novo os triângulos. Né? Por exemplo, vou mandar tirar as curvas de nível. Tira. Né? Esses pontinhos aqui, ó, eles estão ligados com vários dos vizinhos deles, né? Agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eles estão baixos, né? 93,57. E aqui tem 30 centímetros de diferença, né? Mas é isso mesmo. É porque eu não tenho mais pontos em volta. Mas é isso mesmo. Agora eu vou mandar aparecer na visualização 3D, lá no display, no model, que é o 3D, eu vou mandar aparecer as curvas de nível. Certo? Para ver como é que ela vai ficar. E aí vou colocar aqui, ó. Se eu clicar aqui na borda, ele já vai modificando a visualização. Se eu clicar aqui, ele vai virar para o 3D.
Aqui já estão aparecendo os triângulos e as curvas de nível. Eu vou retirar o triângulo dessa visualização. Módulo. Não, ele tá sem os triângulos, né? Ok. Vou colocar só aqui a conceitual. Tem outros, né? Realista. Aí ele mostra aqui, né? Aí dá para ver aqui, ó, que tem uma certa altura, né? Quando eu olho de lado, tem uma certa altura. Embora como não é muito alto, fica mais difícil de visualizar. Aqui onde está azulzinho, ó, é o morrinho de areia que vocês levantaram. Lá atrás, o que vocês mediram? Tinha alguma pilha de tijolo, alguma coisa? Tinha as pedras, né? Então apareceu o relevo aqui das pedras, ó, que é mais alto, né? E aqui, por exemplo, na parte interna do prédio, que ela é plana, como o Civil 3D não sabe que aqui é um prédio, ele colocou curva de nível dentro do prédio também, né? Se a gente fizer o contorno do prédio, dá para a gente excluir isso, certo? Mas basicamente é isso, a parte mais baixa vai subindo, tem esse talude aqui, né? E fora isso, pessoal, quando vocês fazem essa superfície, vocês podem pedir para ela não aparecer. Não aparecer nada dela. Como é que eu faço? Vou lá no estilo e onde tem aqui o plano eu mando desselecionar tudo. Eu posso mandar aparecer só, por exemplo, as bordas. Que aí eu sei onde termina a superfície. E aí eu posso ir editando o meu desenho, colocando o bloco, colocando tudo. Uma coisa importante sobre a edição do desenho é que eu vou mandar sair essa borda também. Deixa eu... Quando não tem mais superfície, como é que eu vou clicar nela se ela não existe mais, né? Como é que eu vou clicar na minha superfície se ela não existe mais? Eu tenho que ir lá no Space, no Tool Space, e tenho que ir aqui, ó, clicar com o botão direito, editar o estilo. Aí eu posso mandar aparecer de novo, ó, os triângulos, as curvas de nível e tal. Tá? Mas para trabalhar aqui o desenho, eu prefiro sem, né? Melhor. Aí uma coisa importante é o seguinte. Essa linha que eu criei, do ponto do muro até o outro ponto, ela começa, como eu liguei de um ponto até o outro, ela começa na altitude 92,05 e termina na altitude 93,55. Ou seja, é uma linha 3D, é uma subida, né? Só que no geral o desenho eu quero colocar num papel, né? Senão até fica difícil eu cruzar duas linhas. Se eu fizer uma linha, por exemplo, pessoal, desse ponto até esse ponto, e fizer uma linha desse ponto até esse ponto, como elas são tridimensionais, elas não se cruzam aqui. Uma está passando por cima da outra em algum ponto. Então, se eu tentar usar o comando trim e usar essa como tesoura, provavelmente eu não consigo. Eu ainda consigo, porque ele detectou. Mas muitas vezes, por exemplo, eu não consigo juntar, dar join nas minhas figuras, porque elas estão em altura diferente. Então, como é que eu posso fazer? Ó, se eu botar na visão 3D, eu tenho que tirar de novo o estilo, né? Essas linhas, elas não têm uma altura padrão, tem uma linha mais alta do que a outra, né? Como é que eu faço para poder deixá-las todas com a mesma altura? Tem um comando no Civil 3D, acho que tem no AutoCAD também, que é o comando Flatten, atalho FL. Esse comando Flatten, flat é achatado. Então eu vou achatar tudo que eu desenhar que não seja ponto. Então eu boto o comando Flatten e aí saio selecionando esse pessoal todo aqui, ó, né? E aí, ó, Enter, Enter. Então agora eles todos estão lá no chão. Quando eu fizer isso daqui, ó, eles não aparecem mais. Eles, ó, estão lá no chão. O meu desenho está no chão e os meus pontos é que estão voando 90 metros aí para cima. Não sei nem cadê eles. Certo? Então o Flatten ele vai deixar todo o seu desenho no mesmo plano. Isso é importante. De resto, pessoal, é isso. São as superfícies. Você pode editar essas superfícies, mas isso é mais avançado. Você identificar que esse ponto não é para estar ligado com esse.
Esse ponto, por exemplo, esse ponto, provavelmente ele se ligou com esse. Ó. Vamos ver lá. Superfície, botão direito, editar estilo, triângulos. Ó, esse ponto com esse não faz parte da superfície do terreno, está fora do terreno, né? Então o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar essa linha, essa linha, essa linha. Eu posso clicar aqui e sair editando a minha superfície. Então eu posso editar a superfície. Eu vou adicionar uma linha. Eu vou adicionar uma linha desse ponto do muro até esse ponto do muro. Como as linhas dos triângulos elas não se cruzam, essas 3 linhas aqui automaticamente vão ser excluídas. Não, essas duas não, porque não cruzou, né? Então eu posso fazer o quê? Não tem ponto para cá, né? Eu posso pegar, editar, deletar a linha. Vou deletar essa, Enter, e essa, Enter. Então a minha superfície não está passando mais por fora do terreno. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Esses 2 pontos, eles não têm ligação direta com esse ponto aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vou deletar essas 2 linhas. E aí ele ficou só aqui dentro do terreno, né? Ó. Até aqui. E aí você vai editando a sua superfície se você achar alguma coisa esquisita, né? Por exemplo, ponto do terreno, tá correto, correto. Às vezes nas bordas dos taludes tem umas ligações que são erradas, né? Que são erradas. Aí, por exemplo, se eu ligar esse ponto com esse ponto, que é o do bloco, né? Ele vai excluir essas outras linhas aqui, ó, que estão ligadas com esse ponto aqui. Então, você começa a editar para ele parecer o máximo possível com a realidade. Mas isso aqui são comandos mais avançados. Certo? Ele não liga mais esse ponto com esse, então ele faz uns outros cálculos aqui. Para vocês, o mais interessante é isso. Fazer os triângulos, saber editar a superfície, colocar para aparecer aqui curvinhas de nível a cada 10 centímetros, a cada 1 metro. Isso daqui já dá uma cara muito legal para o terreno. Principalmente essas curvas de nível estão meio quadradas, né? Dá para editar isso? Dá também. Voltando, né? Editar. Aqui no menu Contours, que era as curvas de nível, tem Contour Smoothing, que é suavizar. Aí eu vou aqui colocar, ó, verdadeiro, true. Aí o quanto você quer suavizar? Eu quero suavizar bem muito, para ela ficar bem redondinha. Aí ela ficou arredondadinha. Melhorou, né? Ficou mais bonito. Então isso daqui, pessoal, é o que vocês vão fazer com o terreno de vocês. Certo? O resto é o quê? Ligar os pontos do bloco, botar os símbolos nas árvores, né? Ligar os pontos da quadra, fazer o seu PDF aqui, né? E gerar um PDF do seu terreno. Né? Isso a gente pode fazer na semana que vem. Oi? Quando eu olho para uma planta dessa, eu consigo concluir aonde são os pontos mais baixos, que de cara no terreno não é tão claro. Então, as declividades, ó, se eu traçar uma linha daqui para cá, pronto, é uma coisa interessante. Existe uma ferramenta aqui chamada alinhamento. Eu posso criar um alinhamento, né? Eu vou criar um alinhamento padrão aqui. E vou criar um alinhamento daqui, ó, desse ponto. Vou tirar aqui até esse ponto. Até aqui do outro lado, certo? Passando por todo o terreno. Um alinhamento aí de 100 e poucos metros, né? Esse alinhamento passa por uma superfície. Eu posso criar um perfil longitudinal. A gente fez isso na disciplina de topografia. Aqui eu tenho já um alinhamento, ó, e eu posso criar um profile, que é um perfil. Vou criar um perfil a partir de uma linha e uma superfície. Qual o alinhamento que eu vou usar? O alinhamento 1, que eu acabei de criar. Qual a superfície que eu vou usar? O IFCE, que é a única que tem, né? Aí eu vou pegar esses dois aqui e adicionar. Então eu criei uma superfície aqui. Aí eu vou dar OK. Ele vai pedir alguns parâmetros aqui. Eu devia ter mandado desenhar, mas eu vou aqui agora. Eu tenho alinhamentos. Nesse alinhamento aqui, eu tenho um perfil.
esse meu perfil, ó, eu posso editar propriedades dele, né? E o que eu quero é achar o botãozinho que eu mando ele aparecer no meu desenho. Perfil. Só não estou achando a opção de desenhar o perfil, mas eu vou criar um outro perfil. Usando o mesmo dado e vou mandar esse botãozinho aqui, ó, desenhar o perfil no desenho, né? Aí eu tenho aqui, qual o alinhamento, qual é o nome do perfil, né? Aí eu vou avançando. Aqui tem o estilo, que eu posso editar várias coisas nesse estilo aqui, né? Onde é que aparece o eixo, tamanho de letra, tudo isso é editável. Aí eu vou avançando. Aí isso daqui, ó, ele vai criar o meu perfil baseado na superfície, né? Eu posso adicionar corte e aterro, que é o que a gente faz, por exemplo, em estrada, né? Ou quando vai construir qualquer coisa, que vai ter corte e aterro, que é um alinhamento, né? Por exemplo, um mapa de declividade, né? Aí eu vou aqui, Create Profile View. Aí ele vem para cá. Pronto. Isso daqui, pessoal, representa o sobe e desce, que é o perfil desse alinhamento aqui, ó. Ele não começa num pontozinho mais baixo e vem subindo em direção ao bloco. Quando chega aqui no bloco, ele tem uma subida mais brusca, né? Ó, tá aqui ela representada. Aí ele sobe mais um pouquinho, lá para trás do bloco. A parte de trás do bloco é um pouco mais alto do que esse lado de cá, né? E aí ele desce de novo, certo? Então esse perfil aqui representa aquele ali. Não sei se ele vai fazer automático, mas se eu modificar a localização desse perfil, ele já muda lá. Então você pode, por exemplo, rapaz, eu preciso construir um muro, ou construir alguma coisa. Então você vai modificando esse perfil e ele já vai saindo aqui as declividades. Então essa planta em 3D, né, ela vai te dar informações para vários tipos de projetos, né? Então dentro da construção, por exemplo, de um viveiro, você precisa entender a declividade do terreno para saber para onde é que a água vai escoar, né? Você pode botar água para escoar para o canto mais alto? Rapaz, pode, mas você vai gastar muito com escavação e elevação, né? Então, você entendendo isso, você consegue minimizar os custos da sua obra. Certo, pessoal? Então, essas são as ferramentas básicas aqui do Civil 3D, né? Vocês não vão fazer alinhamento, eu quero que vocês façam as curvas de nível, certo? Para a gente ver. E, lógico, né? O desenho do terreno aqui por baixo, dos objetos. Tá certo, galera? Vamos lá, dar um pause aqui no nosso vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal, certo? Ajude na nossa divulgação. Ok? Então é isso. Por hoje é só.